Passamos agora para a próxima palestra, o médico e suas representações no sistema de saúde suplementar. Nessa palestra, vamos tratar do histórico da participação das organizações classistas médicas nas discussões do setor, a relação com a ANS e a participação em grupos de trabalho, a contratualização e outras reivindicações das entidades junto à ANS, ganhos obtidos desde o início da mobilização dos médicos. A palestra será proferida pelo Dr. Cid Carvalhais, neurocirurgião formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e advogado graduado pela UniFMU, com atuação na área de responsabilidade médica. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, 2000-2002, e do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Como presidente da Federação Nacional dos Médicos, 2010 a 2012, tem participado das negociações e discussões políticas sobre saúde pública e privada. Vamos receber o Dr. Cid Carvalhais com uma palmas, por favor. Então, tá bom. Deixa eu tirar minha bagunça. Olha, antes de cumprimentar a todos, eu lamento muito a ausência da nossa palestrante anterior, porque nós temos pontos de vista diametralmente opostos. E talvez, se ela aqui estivesse, nós poderíamos... Até eu pediria a luz, porque eu sou um cabo muito vaidoso e não vou usar PowerPoint exatamente para ser visto. Falar alto para ser ouvido, falar pouco para não ser vaiado. Então, isso é uma coisa interessante. E nós temos pontos de vista diametralmente opostos. E, antes de cumprimentá-los, me ocorreu uma história muito interessante. Saiu por aí um vendedor de propostas comerciais e embutia nisso um seguro. E pegou um cidadão e começou a dizer para ele, olha, você tem que fazer um seguro, porque esse seguro é muito importante, ele é muito fundamental e é muito bom para você. Porque vai garantir seu patrimônio, vai garantir sua vida, se você morrer, sua família e seus filhos, e foi por aí afora. Então, esse negócio é bom para mim? É ótimo para você. Mas também eu acho que é bom para a sua empresa, não é? Ele falou, lógico que é. Eu sou um corretor, represento uma empresa muito grande, muito bonita, e minha empresa gera empregos e eu estou aqui trabalhando de maneira honesta e ganho meu salário. Falei, pois é, então esse negócio deve ser bom para o governo também, não é? Falei, claro, porque gera impostos, os impostos vão ser recolhidos, vão ser aplicados. Não. Falei, e também deve ser bom para os bancos, né? Porque a gente paga através dos bancos. Né? Claro, os bancos cobram uma taxa. Falei, depois desse negócio todo aí, eu só tenho uma dúvida. Qual que é a sua dúvida? Quem é que vai pagar esse prejuizão todo aí? Isto é o panorama de negociar saúde. Quem paga o prejuízo? E o prejuízo é o povo que paga. É o paciente, é o cidadão. Então, antes de mais nada, existe um parâmetro. Esse parâmetro se chama princípios éticos do respeito à cidadania, ao humanismo e, acima de tudo, às necessidades dos nossos pacientes e às necessidades e respeitos aos nossos semelhantes. Se, por acaso, fugirmos deste paradigma e começarmos a atropelar interesses comerciais que vão permear as relações sublimes de entender a necessidade fundamental dos pacientes do ser humano, nós efetivamente vamos trafegar dentro dos primórdios de que vale mais a força bruta do que a consciência de civilidade e cidadania. Eu quero cumprimentar e agradecer as entidades médicas do Distrito Federal e, de uma certa forma, a minha casa. Eu fiz residência aqui no Distrito Federal. Meu primeiro registro de médico é no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. E, quando eu venho aqui, fico muito em casa e muito feliz, até mesmo por identificar na plateia vários amigos.
o Ailton, o Antônio José, o Miguel, o Mazini, o Saraiva, que estava ali atrás, enfim, vários amigos, além dos dirigentes das entidades médicas, o Gutenberg, a Josélia, não sei se tem alguém aqui da AMBR, perdão, desculpa, que eu quero agradecê-los pelo convite e ter a honra e a satisfação de participar de um seminário onde a nossa musa inspiradora, a professora Lígia Bahia, traz os seus essenciais fundamentos. Nós temos alguns parâmetros, e esses parâmetros são fundamentados essencialmente em alguns princípios. É preciso que nós tenhamos uma política de Estado para a saúde, e, a partir desta política de Estado, nós tenhamos algumas referências fundamentais. Esta nossa política de Estado é falha. Existem políticas de governo, existem políticas de pessoas, e quando nós trafegamos nas políticas de governo e nas políticas de pessoas, nós temos algumas dificuldades em estabelecer metas, estabelecemos planejamentos, e eu me assusto muito de ver o nosso querido amigo Armando, que ali está, que é um dos mentores essenciais da política pública de saúde no país, talvez um dos indivíduos que mais se distingam em conhecimentos específicos, eu fico até envergonhado de falar algumas coisas na presença dele, mas, enfim, nós não temos uma política de Estado para a saúde plenamente definida. Depois nós temos uma visão de que temos que falar bem ou mal do governo, mas nós não identificamos a que governo nós nos referimos. Então, é preciso de nós termos bem fundamentados que o país tem uma extensão de 8.400.000 quilômetros quadrados, dividida em 27 unidades federativas, com 5.565 municípios, e com uma população hoje chegando à casa dos 200 milhões de habitantes, urbanizada de maneira absolutamente pervertida, onde os grandes conglomerados urbanos das metrópoles, das grandes metrópoles, têm problemas de severitude intensamente marcante, onde as chamadas áreas metropolitanas menores e as áreas metropolitanas periféricas, no contexto maior do urbanismo brasileiro, define muito bem o grau de sobrevivência, a qualidade de vida e, acima de tudo, a produtividade. Temos os parâmetros de 3 focos industriais diferentes: a indústria extrativa, a indústria transformativa e a indústria de serviços. Sendo que os países civilizados têm, no seu parâmetro de economia, aproximadamente 60% a 65% da indústria de prestação de serviços como sustentáculo maior do todo o seu parâmetro de poupança, o que efetivamente é traduzido em progressos e avanços. E isto, em essência, é que nos leva à fundamentação clássica de estabelecimento de crescimentos, de IDH e, acima de tudo, de parâmetros de crescimento do PIB. Nós temos hoje, no Brasil, um crescimento sustentado na casa de 3,5% a 5%, e assentado, sim, na indústria de prestação de serviços, que tem solidez e que vem cada vez mais aumentando, porque a massa salarial tem crescido a uma média de aproximadamente 8% a 10% ao ano, e o desemprego tem diminuído a taxa de aproximadamente 1% a 1,5% ao ano. Então, diante desses parâmetros econômicos, nós temos algumas questões sociais. Eu tive a impressão que, cumprimentando a doutora Nayara, lamentando a sua ausência, de que a sua proposta faz com que os médicos saiam das faculdades de medicina, administrando de maneira brilhante as contas bancárias, e os banqueiros vão começar a atender os pacientes. E se nós invertermos esta correlação, seguramente nós vamos perverter tudo. É preciso que se faça um histórico. A medicina suplementar, ela é suplementar. Queiramos ou não, o Constituinte brasileiro definiu que saúde é estatal pura, quando diz de maneira muito clara: saúde é direito de cidadania e obrigação do Estado.
De igual forma, foi um pouco mais adiante e estabeleceu ainda nos princípios constitucionais, que, de uma certa forma, podem ser considerados como pétreos, que era admitido e admissível, por concessão, serviços suplementares. E aí há uma inversão de valores em termos de interpretação de preceitos constitucionais, que o suplemento tenta ser complemento. E isto é o primeiro grande erro e a primeira grande falha de visão do empresariado, que inverte, por conta de interpretações absolutamente mercantilistas puras, de perseguição de lucros desabusados, um princípio constitucional de suplemento para um princípio mercantil de complemento. E, efetivamente, nós temos uma visão diametralmente oposta dos empresários da saúde, no sentido de avocar para si o complemento, quando, na realidade, são suplementares e, portanto, regulamentados pelo Estado, porque o princípio constitucional assim o exige. E isso não é uma questão de ideologia, eu acho fantástico. Toda vez que a gente fala alguma coisa e fala a favor do pensamento de quem escuta, a gente é brilhante, maravilhosamente espetacular, é um líder que incontestável. Mas se a gente fala aquilo que o ouvinte tem em posição contrária, nós somos ideológicos. Isso é ideologia. Aí eu comecei a me imaginar que sou o cara mais burro do mundo. Porque, na realidade, eu só sou ideológico, porque falo normalmente aquilo que os outros não querem ouvir. Principalmente quando tem um bando de empresários sentado do outro lado da mesa. E aí é tudo ideológico. Então, passei a ser o cara mais burro do mundo. Então, vamos pensar o que é ideologia. O homem, na sua essência, é um elaborador de ideias. É, na sua essência, um criador de propostas. É, na sua essência, um formulador de projetos. E, acima de tudo, é, no seu fundamento, um realizador de tarefas. Se assim não for, não vale a pena nós estarmos discutindo uma série de coisas. Então, lá atrás, começou, em 1967, a medicina suplementar. E ela começou de uma maneira predatória. E, lá atrás, movida pelo senhor ministro Delfim Neto, havia um interesse extremamente mercantil e que era direcionado a 2 pontos essenciais. Primeiro, fortalecer o capital privado, porque assistia, naquele momento, os milicos de plantão e os seus asseclas, dentro de uma ditadura férrea. E, por outro lado, havia uma estrutura fundamentada política desta ditadura de destruir o serviço público. No transporte, na saúde, na educação, no saneamento básico, essencialmente na rede ferroviária brasileira, que efetivamente foi destruída no curso do tempo. Como as coisas começaram a andar e o próprio mercado competitivo começou a ter problemas e a concorrência começou a ser conflitante entre eles, houve necessidade de regulamentar o setor, porque, à ocasião, existiam 2.500 empresas chamadas de medicina de grupo ou operadoras de plano de saúde que se degladiavam entre si. E aí veio, em 98, a Lei 9656/98, chamada Lei dos Planos e Seguros de Saúde, que, na realidade, é a Lei da Medicina Suplementar. Só que esta lei foi concebida de uma maneira teratológica. Ela foi concebida de uma maneira absolutamente equivocada, porque apenas e tão somente com 18 meses de vigência, ela foi modificada por 44 medidas provisórias. E, na sua primeira semana de vigência, ela foi modificada por 2 medidas provisórias. Então, veja bem, a concepção original de um marco regulatório, que em 18 meses sofre 44 modificações, significa que a sua essência nasceu de maneira absolutamente teratológica e equivocada.
Em direito, nós chamamos isso de vícios remeditórios, ou seja, vícios de origem insanáveis. Então, o primeiro ponto fundamental é que, diante da medicina suplementar, nós necessariamente devemos ter uma visão de perseguir um novo marco regulatório para o setor. E esse novo marco regulatório é preciso de que se tenha também uma série de proposituras bastante fundamentadas. Em segundo lugar, se criou em 2000 a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nossa muitíssimo querida ANS, para a gente dar paulada nela durante todo o tempo. E também vamos desmistificar esse negócio. Nós falamos mal da ANS até dizer chega, e aqueles que falam mal da ANS, têm razão, evidentemente, eu sou um deles, mas a maioria não conhece a sua formatação e sai dizendo um monte de bobagem por aí. A ANS tem 5 diretores, um diretor-presidente, que neste momento é um médico, o Dr. Maurício Sesquim, que tem vinculações, ou teve vinculações com a medicina suplementar e nunca escondeu isto, e que tem uma postulação como presidente de uma agência reguladora. E tem 4 outros diretores em áreas diferentes. Um deles, indicado pelo governo federal, da atual presidenta Dilma Rousseff, através do ministro da Fazenda, o senhor Guido Mantega, que está ali, que é o Bruno Simões, se não me engano. O Bruno está na agência há cerca de 1 ano e meio, um pouco menos do que isto. Existe um outro diretor chamado Eduardo, que está lá como advogado, o Bruno é economista, e o José Eduardo é de carreira da ANS. É um funcionário de carreira da ANS desde os seus primórdios, originalmente parece funcionário do Banco do Brasil. Existe o Leandro, que é patrocinado pela AMIL, e que, por conta de uma série de controvérsias com a AMIL, perdeu o patrocínio da AMIL. E existe o André Longo, que foi indicado como originário do movimento médico. O André foi presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e foi presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco. Então, esta é a composição da ANS na sua diretoria colegiada. Existem várias outras diretorias e várias outras assessorias. E aqui um dos pontos de propositura que nós discutíamos, eu vou até ler aqui para colar, né? Histórico da participação das organizações classistas médicas nas discussões do setor. Desde que foi criada a Lei 9656, as entidades médicas participaram das discussões de maneira muito intensa. Aquele momento era um momento de absoluta dificuldade, era um momento de absoluta insegurança de todos os setores, porque ninguém conhecia nada de coisa nenhuma. E havia uma legislação que foi sendo reformada de uma maneira muito rápida, num espaço de tempo muito curto, e que criou uma série de polêmicas. Até que, de uma certa forma, a agência se assentou. E ela tem algumas coisas de forma positiva. Ela reduziu as 2.600 empresas originalmente autorizadas a funcionar no país, para hoje cerca de 900 que estão regularmente operando no país, são cerca de 1.300 que estão autorizadas. O segundo aspecto importante disso é que nós temos cartel dentro das operadoras. Cerca de aproximadamente 30 operadoras dominam 65% do contingente de usuários do setor, que hoje andam na casa de aproximadamente 45 milhões de pessoas, sendo que cobertura dita completa são em torno de 28 milhões. Esse restante que oscila aí, que é um número que é bastante oscilante, mas vamos ter como referência 15 milhões, não tem cobertura completa. E existem outros cerca de 15 milhões chamados de usuários, que são usuários de planos odontológicos puros. Há uma série de resoluções da ANS e que nós participamos dela.
dessas discussões, desses debates. Ter poder de decisão é uma coisa, ter poder de participação é outra coisa completamente diferente. Nós temos poder de participação. O poder de decisão é questionável. Mas quando nós temos dificuldades de decisão dentro da ANS, e é quase 90% das vezes, nós procuramos as entidades médicas, FENAM, Federação Nacional dos Médicos, CFM, Conselho Federal de Medicina, AMB, Associação Médica Brasileira, sindicatos médicos de todo o país, destacando uma atuação brilhante do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, os conselhos regionais de medicina e as federadas da AMB procuram levar isso para o Congresso Nacional. E ali nós temos uma caixa de ressonância muito grande, que não é a Frente Parlamentar da Saúde, é a Comissão de Seguridade Social e Família, onde, na Comissão de Seguridade Social e Família, nós temos um espaço muito grande para discutir as questões. E o Armando sabe muito bem disso, a Lígia melhor ainda. Tem um palco também de discussão do setor, que é o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, através do CONAS, do CONASEMS, administrando as secretarias municipais e estaduais de saúde. Então, essa é uma rede muito grande, onde o movimento médico se faz presente e, efetivamente, não tem nada de omissão. Muito ao contrário. Se nós não avançamos mais do que devíamos, não foi porque fomos omissos, é porque existe uma resistência do capital instalado no país que é absolutamente predatório e exerce poder de coerção e impedimento dos avanços. Se, porventura, nós tivermos que acreditar os atrasos no progresso e nas conquistas do povo brasileiro, nós podemos afirmar categoricamente que se deve a empresários inescrupulosos. E um exemplo disso é muito claro. O Antônio José citou a ação absolutamente nefasta e nociva da Secretaria de Direito Econômico, no dia 9 de maio do ano passado, onde tentaram nos amordaçar por um ato absolutamente inconsistente, de total falta de inteligência do senhor secretário Vinícius de Carvalho, e que no dia seguinte nós discutíamos no Congresso Nacional, na audiência pública, onde ali estava o senhor José Serquim, presidente da FENASAúde. E teve o desplante de mostrar números dizendo que a medicina suplementar tinha arrecadado 70 bilhões de reais através dos seus diversos contratos no ano anterior e teve um superávit de 17 bilhões de reais. E ali, numa conta rápida, chegou-se à conclusão que foi um superávit de 22%. Então, veja bem, um setor que comercializa doença, um setor que efetivamente tenta escravizar médicos e que obtém uma lucratividade de 22%, é predatório para a consciência nacional. E exige efetivamente um novo marco regulatório e que, de fato, a fiscalização se faça de maneira muito mais intensa. Dos 5.565 municípios existentes no país, o Armando vai me ajudar, parece que são cerca de 8.000 organizações hospitalares. E dessas 8.000 organizações hospitalares, 70% delas é mercantil pura. E um contingente na capa de filantrópicos que nada mais faz do que gozar de benefícios fiscais para efetivamente aumentar os seus lucros. E a predação se torna maior ainda. Alguns são, inclusive, enganosos, porque, anteriormente, para obter a marca de filantropia, eram obrigados a atender um contingente do SUS e hoje trocaram isto por prestação de serviço altamente questionável para a sociedade. E eu vou falar do meu estado e da minha cidade. E vou citar nomes, por exemplo. O Hospital Israelita Albert Einstein
tem um contrato ou um reconhecimento de utilidade pública, deixou de prestar atenção e atendimento ao SUS para fazer serviços de periferia sanitária, que até hoje ninguém viu essa prestação de contas. E não é igual, não é diferente do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, das Santas Irmãs Catarinas, das Santas Irmãs Marcelinas, do Santo São Camilo e por aí afora. Então, é preciso que nós tenhamos claramente de entender que o empresariado é predatório porque comercializa doença. O outro aspecto que sobressai dentro deste contexto da medicina suplementar é a intermediação de serviços médicos por conta das organizações hospitalares. E começam através de uma série de manobras que, lamentavelmente, são legais, mas que nós questionamos se elas são éticas ou se são morais. Por conta de que exigem a organização em cooperativas, a organização em pessoas jurídicas, a organização em termos de contratos de prestação de serviços não onerosos ou contratos precários que, não raros, são verbais. E retém percentuais de até 35% dos honorários médicos em determinadas circunstâncias, com os apelidos de taxas as mais distintas e variadas possíveis. E aí eu faço um questionamento ao plenário: é honesto? É decente? É justo? É ético? E isso se estende a outros profissionais da área de saúde. Nós estamos enfocando os médicos, mas se estende a outros profissionais da área de saúde. Novamente, nós vamos nos remeter à Lei 9656 e dizer o seguinte: esta lei, dentro da sua origem distorcida, ela não estabeleceu a referência do tripé. O tripé, originalmente, deveria ser prestadores de serviços médicos, pacientes que se beneficiariam destes serviços, e os intermediários, que deveriam ser a terceira perna do tripé, bem menorzinha. Existem duas hoje. Existem os empresários que têm uma perna desse tamanho assim, a gente não sabe como é que esse banquinho de tripé se equilibra, e os explorados dos pacientes que têm uma perninha desse tamanhozinho assim, e dizem que se equilibra. E os prestadores, nós médicos, somos absolutamente marginalizados. Aí entrou a história da contratualização. Se criaram câmaras de contratualização dentro da ANS, e de vez em quando a gente tem que invocar o dito popular que há males que vêm para bem, é verdade. Hoje eu estou absolutamente consciente que a besteira feita pelo Vinícius na SDE, ela acabou sendo uma coisa boa, porque nós largamos o cacete nele até dizer chega, e eu, inclusive, chamei imprensa na época, e alguém aqui falou imprensa, na relação predatória da imprensa, depende muito o que é notícia e o que não é notícia. Porque falar, a gente fala com a imprensa todo dia, toda hora, 10.000 vezes. Agora, o que é notícia, eles absorvem ou não. Mas eu criei uma falsa notícia naquela época, ele ficou bravo comigo, que não teve tamanho, soltamos um boato que ele tinha sido demitido por improbidade administrativa. Aquilo virou notícia. Virou notícia, depois foi desmentido e tal. Então, o que aconteceu? Isto gerou a possibilidade de conversas. E nós estamos com audiência marcada para o dia 25 de maio do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2012, no CAD, exatamente para fazer o acordo entre as entidades médicas, o CAD e o Sistema Brasileiro de Defesa Econômica, reconhecendo o direito dos médicos da contratualização e a referência da CBHPM. E eu disse para o Vinícius, falei, olha, nós vamos erguer um busto seu aqui na porta do Ministério da Justiça, porque a sua besteira, a burralidade que você fez, nos propiciou esse tipo de coisa. Então, quando a gente vê todas as distintas diferenças que acontecem dentro do contexto,
talvez nós médicos tenhamos que ter um pouco mais de participação política, de pressão dentro do Congresso Nacional. Numa conversa muito franca e muito aberta com a senadora Lúcia Vânia, quando ela trazia o seu relatório, que não foi aprovado e posteriormente foi acolhido pelo senador Antônio Carlos Valadares, sobre o ato médico, ela dizia o seguinte: olha, o Senado da República é sensível à pressão dos médicos. Venham aqui e pressionem. Vocês estão fazendo isso agora pela primeira vez, e as nossas conversas de cafezinho e de bastidores é que nós temos que atender os médicos, porque representam efetivamente um sentimento social. Venham mais aqui e nos pressionem. Então, talvez nós tenhamos tido pouca participação dentro do Senado da República. E aqui eu quero agradecer ao Antônio José, que é incansável de estar lá representando a FENAM, todas as vezes que nós precisamos que tenha alguém lá no Congresso Nacional que faça essa participação e que efetivamente levante a bandeira. Mas há um episódio muito interessante que aconteceu no dia 29 de junho de 2000. Esse episódio foi o dia que se cassou pela primeira vez um senador da República chamado Luiz Estevão. E o Senado reuniu em sessão secreta de manhã e terminou essa sessão às 11 horas da manhã cassando o Luiz Estevão. E à tarde ia votar a emenda 29. Nós fomos cerca de 400 médicos para o Senado e literalmente atropelamos os 81 senadores. Em 2 horas, esse grupo de cerca de 400 médicos se dividiu em 80 grupos diferentes e literalmente atropelamos os senadores. O projeto foi para plenário e foi aprovado por 64 votos e o restante de abstenções. Não teve um voto contra. E ela lembrou esse episódio, inclusive. Então, a participação, do ponto de vista de governo, de diálogo com o governo, de confronto com o governo, e este governo que eu estou falando chama-se governo federal, no Ministério da Saúde, nas diversas instâncias, de vez em quando o Armando quebra o pau comigo aí lá do CONASEMS, na Comissão Nacional de Residência Médica, que é uma vertente de formação muito importante, que nós temos assento lá na própria Presidência da República, dentro das diversas secretarias que atendem a Presidência da República, nos diversos segmentos de representação de comissões, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República, na ANS, no CAD, no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, etc., nós temos acesso. E esse acesso é respeitoso. Nós temos palavra, temos voz. Lamentavelmente, não temos poder de decisão. Mas, às vezes que nós saímos às ruas, e aí eu não posso estender muito mais, não, porque senão eu vou cansar todo mundo aqui, que, para finalizar esse apanhado inicial, às vezes que nós saímos às ruas, e vamos dizer que o ano de 2011 foi o marco regulatório dos médicos saírem das suas proteções de locais de trabalho, e fomos às ruas no país inteiro, balançaram-se as estruturas e mudaram-se muitas coisas. Nós ouvimos também muito, porque o médico é isso, porque o médico quer trabalhar não sei das quantas. Vamos nos louvar em dados que aí estão. O Conselho Regional de Medicina do meu estado, em São Paulo, publicou junto com o Datafolha, em 2009, um trabalho sobre as condições, uma pesquisa sobre as condições de trabalho do médico em São Paulo e no país. Então, ali nós temos referência. O médico ganha, em média, hoje no Brasil, a média, tanto o médico urbano, quanto o médico rural, quanto o médico dos grandes conglomerados metropolitanos, quanto os médicos das pequenas cidades,
uma média de salário de R$ 6.800. As condições de trabalho são precárias. Algumas ilhas de excelência em pontos isolados, mas o geral é precário. Sobressaindo como precariedade a urgência e emergência por falta de leitos referenciais de suporte para o atendimento da urgência e emergência. E a nossa média de jornada de trabalho é de 58 horas semanais. Média de 14 horas a mais do que qualquer trabalhador regulamentado no país. Por conta disso, temos uma série de consequências. Por conta disso, temos uma série de dificuldades, mas temos 0,4% de médicos desempregados dos 370 mil estimados em atividade no país. E temos uma média de 3,2 atividades de emprego ou trabalho por médicos no país. Esta é a referência. Em 2000, o Mazini lembra muito bem disso, que eu tive a honra de me suceder na presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nós fizemos o estudo demográfico e de realidade do neurocirurgião brasileiro. E as médias não mudavam muito. E numa das perguntas, e ouvimos 80% dos neurocirurgiões brasileiros à ocasião, a média de salário, de ganho, de honorários, enfim, não importa o apelido que se tenha, era de R$ 7.900 à ocasião. E nós perguntávamos claramente, quanto você acha que o médico deve ganhar? E quanto você quer ganhar? E houve um paradoxo nisso aí, porque as respostas de quanto o médico deve ganhar era de R$ 14.000. E quanto que ele queria ganhar era R$ 9.000, a média. E foi um paradoxo que nós não conseguimos tratar isso estatisticamente, e o pessoal de suporte estatístico que nos deu isso, olha, nós não entendemos isso, porque o indivíduo quer ganhar mais, mas, em contrapartida, ele acha que ele tem um dever social para ganhar menos. Então, isso mostra que o médico tem vergonha de reivindicar uma gratificação dos seus sacrifícios de trabalho maiores do que ele pretende. E nós temos referência para isto. A Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, tem uma referência de piso salarial. Isso não veio ao acaso, isto veio em função de um estudo, onde, entre outras coisas, se invocou a assessoria da FIPE. Fizemos uma analogia da Lei 3.999 de 61, que ainda está em vigor e que estabelece parâmetros do salário mínimo dos médicos, dentistas, veterinários, farmacêuticos. Evidentemente que pegamos aquilo que nos interessava, fizemos todo um estudo comparativo e evolutivo de todas as modificações financeiras havidas no país, foi atualizado, se estabeleceu como parâmetro uma atualização anual através do INPC, e a atualização disto hoje é de R$ 9.813 para uma jornada de 20 horas semanais. E a gente ouve muito que isso é impossível. Aqui no Distrito Federal a gente sabe que tem um percentual de médicos que ganha mais do que isto. No Acre existe um percentual de médicos que ganha mais do que isto. A Prefeitura de Natal tem um acordo com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, do Rio Grande do Norte, que está sendo cumprido, onde este patamar será atingido em janeiro de 2015. O governo do Estado de Pernambuco tem um acordo com o Sindicato dos Médicos de Pernambuco, onde esse patamar vai ser atingido em 2014. O Estado de Tocantins tem um acordo feito onde isso já está sendo praticado. E, aliás, uma notícia muito boa, anteontem a Justiça do Estado de Tocantins suspendeu todos os contratos de terceirização dos 18 hospitais do Estado. E isso significa que os médicos, quando querem, podem.
existem parâmetros em relação a estas remunerações e há um projeto no Congresso Nacional que tramita dando referencial do salário mínimo do médico, fixado originalmente no projeto em R$ 7.000, que está tramitando atualmente na Comissão de Trabalho, de Emprego e Trabalho na Câmara dos Deputados. Então, se nós fizermos toda essa sequência de coisas, a última entrevista que nós tivemos a oportunidade de ter com o Dr. Maurício Sesquim, existe uma resolução pronta da ANS, que é exatamente estabelecendo os marcos regulatórios que só dependem do nosso acordo com o CAD, que a gente imagina que deva acontecer no dia 25 de maio. Para finalizar, existem algumas grandes mentiras da vida. A primeira delas é o orador que diz isso, concluindo, e aí ele conclui mais ou menos umas 50 vezes. E para mudar, ele diz assim, para finalizar, e aí finaliza mais outras 100. Mas, finalizando, concluindo, o nosso último item aqui diz o seguinte: ganhos obtidos desde o início da mobilização dos médicos. Em janeiro de 2011, a média nacional de ganho dos médicos junto às operadoras de planos de seguro de saúde era de R$ 27. Em alguns lugares, e o Distrito Federal era um deles, a média era de R$ 32. Nós tínhamos uma série de dificuldades em termos de estabelecer parâmetros e conversas, e principalmente de estabelecer aí referências de anualidade para os reajustes. Estamos tendo uma série de dificuldades de trabalhar com as operadoras, porque elas usam os artifícios. Primeiro, se dividem em 4 grupos, né? São as cooperativas de um lado, são as seguradoras do outro lado, as medicinas de grupo do outro lado, e os planos de saúde do outro lado. São 4 conglomerados diferentes que fazem um cartel através dos bastidores e vêm discutir conosco isoladamente, e, inclusive, tentando estabelecer isso que a doutora disse aqui. Precisamos de criar empresas. Eu fiquei imaginando 370 mil empresas de médico, porque cada um vai fazer a sua, e 370 mil indivíduos negociando com as operadoras de plano de seguro de saúde. Ou seja, instalou-se a torre de Babel da medicina suplementar no país e inviabilizou tudo e mais alguma coisa. Mas, enfim, tem gente que acredita nisso, tem gente que acredita até na velhinha de Taubaté, então a gente tem que imaginar que também é possível. E, de fato, afastamos esse tipo de coisa, e a média nacional hoje é de R$ 52. Então, em 1 ano e 4 meses, nós dobramos a média nacional dos valores de consulta. Isso é conquista? Evidente que é. 100% de aumento de uma referência é uma conquista. Está dentro dos parâmetros desejáveis? Muito longe. E dos ideais, mais distante ainda, porque nossa referência é de R$ 100 uma consulta. Segundo, não havia parâmetros em termos de pagamentos de procedimentos. E hoje nós temos a referência da CBHPM. É o ideal? Seguramente que não, até porque ela está sendo referida de maneira bastante sequenciada. Ela está sendo referida de maneira bastante modificada, porque ela é revista, em média, a cada ano e meio, exatamente em função de todas as conquistas tecnológicas e agregação de procedimentos, e em razão da retirada de outros tantos que se tornaram obsoletos. Então, a revisão se faz, mas nós conseguimos, dentro desse espaço de tempo, ter uma convergência de unificação. Nós trabalhávamos com 20 tabelas, e hoje elas se reduziram a 3, que é do SUS, que me esqueci o nome aqui agora. A TUS, isso. A da ANS e a CBHPM. E a diferença de procedimentos, que era em torno de 4.000 de uma para outra, há cerca de 2 anos, passou a ser hoje cerca de 700 procedimentos de diferença, com a tendência a unificar. Então, isso é um ganho.
Mas o ganho maior é o reconhecimento do sistema brasileiro de defesa da concorrência, que nós temos dever, direito e obrigação de perseguir a contratualização, porque somos prestadores de serviços, estamos inseridos na terceira perna da economia nacional, de sermos prestadores de serviços, que é o segmento de maior importância para a sustentabilidade da economia. E, do ponto de vista de atendimento de necessidades sociais, não temos a menor vergonha e prurido de dizer que nós somos os mais importantes. Muito obrigado.